eu vejo as pessoas muito estressadas, né, meio, né, até como se fosse, entre aspas, uma certa histeria. O AI-5, o Brasil vai virar uma ditadura. Olha, vamos colocar os pés no chão, né, e olhar a complexidade do país. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que pediu para que... Disse, olha, Alberto, você conta o meu caso, mas sem identificação, pertencente à burocracia pública do governo federal, residente em Brasília. Os ministérios têm autarquias, fundações, institutos que tocam inúmeras políticas públicas. Então, a pessoa que trabalha num ministério nessas subdivisões do ministério. E aí, o governo Bolsonaro nomeou um chefe para uma subdivisão dessa, que chegou lá fazendo e acontecendo, falando as coisas mais absurdas do ponto de vista de retrocesso institucional, do ponto de vista de retrocesso de políticas públicas. E aí, nas reuniões com os funcionários públicos, os burocratas, seja todos lá de carreira, contratados, aí alguém pega e levanta a mão e diz, olha, mas isso aqui está definido em tal lei e isso tem que acontecer até tal prazo, babá. Aí o outro, pronto, aí a reunião acabou. Aí ele vai lá e baixa uma portaria para alterar aquilo que aquele funcionário falou. Mas aí essa portaria tem resistências na sociedade. E aí ele foi narrando tudo isso internamente, até que essa pessoa que foi nomeada para liderar essa subdivisão ministerial caiu. Caiu por quê? Porque bateu de frente com a realidade. Quem bate de frente com a realidade cai. O AI-5 é isso. Eu pergunto a você, quem vai aprovar o AI-5? O Congresso vai ser o quê? Vai ser uma emenda constitucional, exige 3/5, vai ser um projeto de lei, vai ser uma medida provisória AI-5, medida provisória. Fecha o Congresso. Aí o Congresso não pode nem votar, né? Como é que vai ser a aprovação do AI-5 hoje? É importante pensar essas coisas. Aí tudo bem, ele envia um projeto de lei, o AI-5, para a Câmara dos Deputados, a Câmara vai votar, tem uma tramitação, tem que entrar na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça tem que votar para ver se aquilo é constitucional ou não, né? Então, não passaria, mas vamos lá, passou, aí tem que ter talvez uma comissão especial, talvez não, pode ser engavetado, não pode. Rodrigo Maia é o presidente da Câmara, ele que decide se vai votar ou não. Tá, então Câmara e Senado é muito improvável que votassem e aprovassem o AI-5. Aí as pessoas dizem, não, os militares. Tá, bom, quais militares? Os militares reformados, vamos lembrar, militar reformado não comanda tropa. O governo Bolsonaro está cheio, repleto de militares reformados. O que os militares reformados querem do governo Bolsonaro? Eles querem um aumento de renda. Basicamente isso, eles têm lá o que eles recebem de aposentadoria, são reformados, aquilo vem se achatando no decorrer dos anos e eles conseguiram um governo que abriu espaço. São centenas que estão no governo, centenas de militares reformados, não são só alguns ministros, ou alguns em primeiro escalão. Então eles tiveram um aumento em suas rendas familiares, suas rendas individuais. Tá? Então eles querem isso e pronto, não querem mais nenhum tipo de marola em torno disso. Estão lá quietinhos, muito felizes, acesso a recursos do governo federal, acesso a algum poder de mando. Por que eles vão querer chacoalhar uma coisa e entrar em algo imprevisível, né? E são reformados, todos de pijama. Então vamos lá. Então, os que não são, a tropa. Tá? Alguém especialista, eu não sou especialista em Forças Armadas, eu só vou utilizar aqui um pouco de lógica, né? Poderia dizer que é um bloco monolítico, Exército, Marinha e Aeronáutica, hoje no Brasil. Sabemos que a aeronáutica se aproximou da Suécia em função dos caças Gripen, que a Marinha se aproximou da França em função do submarino nuclear, que o Exército tem divisões políticas internas importantes, né? Então, se a gente imagina de longe, sem ser especialista, sem ser estudioso das Forças Armadas, a gente pode razoavelmente imaginar que não há um bloco monolítico que diga o país tem que ir numa determinada direção. Né? Quando houve o golpe no Brasil em 64, o governo era de esquerda. E aí os militares derrubaram o governo de esquerda. Agora tem um governo de direita, de extrema direita. Né? Então por que os militares vão derrubar um governo de extrema e fazer um governo de direita? Né? E estando eles divididos internamente, cada qual com aliança internacional com um país,
Um país muito mais complexo. Eu acho que esse é um outro elemento importante. Eu comecei esse vídeo narrando a experiência dentro de uma burocracia específica no Brasil. Um país muito mais complexo. Era diferente do Brasil da década de 60, que tinha meia dúzia de autarquias, meia dúzia de ministérios. Você vai lá, ocupa aqueles cargos e acabou. Hoje não é assim. O país se tornou muito mais complexo. A quantidade de serviços públicos, o tamanho da burocracia pública, você ocupar tudo aquilo ali e fazer aquilo andar, não é algo trivial. Por isso que tem democracia e partidos políticos. São eles que conseguem fazer essas estruturas andar. Veja o próprio Bolsonaro, eleito sem partido político, teve que lançar a mão de quadros de outros partidos para tocar o governo. Os militares hoje não teriam a menor condição de tocar o governo do tamanho que ele é. O governo cresceu muito em todas as suas atribuições. Ele tem muito mais ministérios do que tinha nos anos 60. Os ministérios têm muito mais subdivisões que lidam com N tipos de políticas públicas que tinham nos anos 60. Nos anos 60 é aquela caricatura antes da capital ser transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Vale a pena você visitar o Museu do Catete, onde morava e despachava o presidente da República. Ali atrás, ali tem a Rua do Catete. O presidente ia a pé, andava ali na Rua do Catete, descia do palácio, ia ali na padaria comprar um pão. Quer dizer, era uma coisa muito simplória. Os militares viram aquilo ali, vamos dominar isso aqui e tocar esse país simplório. Né? Você consegue imaginar hoje o presidente, não, vou sair aqui do Palácio Planalto, vou dar uma descidinha ali, não tem nem negócios ali perto em Brasília. Eu supor um camelô vendendo alguma coisa, vou lá comprar um negocinho ali, deu vontade. Não é assim. As estruturas tudo se tornou imenso. Os negócios se tornaram imensos, interesses imensos, a burocracia imensa. Não é chegar lá, pegar e dar um golpe. E as próprias forças empresariais, quer dizer, uma coisa é como era no passado, né? Um grupo de empresários vai lá, se une, apoia os militares e dá um golpe, captura o setor público para eles, quer dizer, aquilo é um lobby lá, capturado e agora eu me beneficio do setor público. Hoje você tem muitos interesses. Ninguém quer um ganhador ou um grupo ganhador permanente. Os interesses econômicos preferem a alternância e imprevisibilidade do que uma determinada previsibilidade. O Brasil também está inserido numa comunidade internacional, provavelmente sofreria o Brasil. Nós achamos, tá, que o Brasil é mais importante do que ele realmente é nessa comunidade internacional. Ele tem lá a sua importância. É maior do que muitos países da América Latina, em função do seu tamanho, do seu mercado. Tá? Essa comunidade internacional iria criar problemas numa situação de instabilidade no Brasil. Não existe nenhuma solução estável para nenhum país do mundo ocidental que não seja a democracia. A Bolívia vai mostrar isso já já. Vai ter eleição na Bolívia. Não tem solução estável na Bolívia sem eleição presidencial. Não tem jeito. Imagina no Brasil, que é muito mais complexo que a Bolívia, sem diminuir a Bolívia, é muito mais complexo porque tem uma população maior, uma economia mais diversificada, é maior geograficamente, tem uma divisão territorial mais complexa. Então você não consegue, imagina, dá o poder para um militar, senta lá um militar não reformado para tocar o Brasil. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é chamar Renan Galheiros para saber o seguinte, bom, e aí, agora, como é que eu toco a burocracia? Não é nem para legislar, vamos supor, ele fecha o Congresso, mas como é que eu toco a burocracia? Quem são os juízes aí da sua confiança? Não tem mais isso. Os militares não têm essas conexões. Eles foram efetivamente para os quartéis, para a caserna. Não dá para voltar. Então, fiquem tranquilos com relação a essas declarações de AI-5. Eu sei que isso da mídia, as pessoas gostam de falar, é mais um modismo de mídia. Vão falar. Daqui a pouco vem outro modismo de mídia e todo mundo esqueceu do AI-5. Ainda que o Paulo Guedes fale, veja só, até a Bolsa reagiu contrariamente à fala dele. A Bolsa contrária à mudança de regra no Brasil, inclusive a mudança de regra que seria no fechamento do sistema, fechamento este para implementar uma agenda liberal. Então a Bolsa reagiu mal no Brasil. O dólar saiu do país. Dólares saindo do país. Tira o dinheiro desse país porque ele vai virar uma Bolívia, vai virar um Chile desses protestos. Um Chile de 2019, uma Bolívia de 2019. Ninguém quer isso. Ninguém que tem dinheiro quer arriscar dinheiro num país que seja assim. Então, essa declaração do AI-5, vejam, teve hoje o artigo do Lewandowski
também deixando claro, declarações de Toffoli, muitas outras declarações virão com relação a essa loucura de declaração do ministro Paulo Guedes.